apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo aqui com muita alegria a doutora Kívia Jacome, ela que é médica especializada em nutrologia e medicina ativa, né? Inclusive começou a atender ontem no Instituto Penedo aqui em Caicó. Doutora Kívia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, obrigada, Marcos. Para quem ainda não conhece, quem é a doutora Kívia Jacome? Então, prazer caicoenses, né? Na verdade, eu sou de Marcelino Vieira e quando eu me formei, eu comecei a atender na região de Seridó e escolhi Jardim de Piranhas para começar os meus atendimentos na área de nutrologia, de medicina funcional integrativa. E desde criança eu quis ser médica, né? Mas essa área me encantou porque, diante do meio de uma pandemia, 2020, eu comecei os atendimentos em si, em nutrologia e medicina integrativa, e comecei a fazer a medicina como eu mais amo, que é exatamente tratar o paciente, melhorar a imunidade, disposição, energia. E eu consegui fazer isso durante a pandemia e faço até hoje. Então, eu já fiz muitas especializações em relação à nutrologia, na Abram, em São Paulo, a pós-graduação de Medicina Funcional Integrativa com o Dr. Lai Ribeiro, em São Paulo também, em Recife, e muitos cursos nacionais e internacionais. Então, hoje eu estou no meu consultório já em Natal, e fiz a transição do Jardim de Piranhas ontem, né, para Caicó, porque os meus pacientes me trouxeram pelo braço, sim. Tem que vir para Caicó, né? Eles, não, doutora, não dá mais para a gente vir para Jardim. Você vai ter que ir para Caicó junto com a gente. E eles estão muito felizes e eu também. Que legal, né? Só para explicar, a nutrologia, ele é um ramo da medicina? Exatamente, é uma especialidade médica relativamente nova. Mas quando você entende o que a gente faz direitinho, não é nada de novo. É exatamente uma medicina que sempre existiu. Tentar tratar o paciente, né, de dentro para fora, com alimentação mais saudável. Suplementar aquilo que mais te falta, em relação a vitaminas, minerais, nutrientes, macro e micronutrientes. Fazer repouso hormonal se for o caso de precisar fazer. E dessa forma restabelecer a saúde do paciente como um todo, né? Trazer de volta a energia e a disposição para a gente conseguir realmente trabalhar e dar conta de tudo. Todo mundo está assim. Quais são as doenças que o nutrólogo ele trata? A gente consegue tratar obesidade, doenças do intestino como desbiose, síndrome do intestino irritável, doenças de Crohn. Eu tenho vários pacientes encaminhados também de pós-bariátrica e pré-bariátrica. Então, a gente pode preparar muito bem esse paciente para o emagrecimento em si, tanto cirúrgico como clínico. Então, nós conseguimos também ajustar doenças crônicas, né, como SOP, que é a doença dos ovários policísticos, que também tem tudo a ver com a obesidade, hipertensão e diabetes. Nós conseguimos ajudar os especialistas, né, nessa área pela mudança da qualidade de vida do paciente. Problemas de tireoide. Eu tenho pacientes com doença de Hashimoto, eu tenho um paciente com hipotiroidismo, que isso também dificulta o emagrecimento. Então, uma coisa está sempre ligada à outra. O termo medicina funcional integrativa é porque, além de funcionar muito bem, é integrada. Nós conseguimos associar o paciente como um todo. A medicina, com o passar do tempo, ela ficou fragmentada, né, um pouco. Então, o cardiologista cuida só do coração, pneumologista só do pulmão, ortopedista só das doenças osteoarticulares, reumatologista também. Então, nós conseguimos associar todos esses sintomas do paciente para tratar essas doenças crônicas que ele tem de uma forma integral. Então, eu costumo muito dizer isso para o paciente, a gente não deixa nenhuma ponta solta. A gente vai ver o sono, como é que está desse paciente, vai ver o estresse, como é que ele está na vida dele para controlar mais o estresse, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tenho muitos pacientes pós-pandemia dessa forma e o Covid trouxe, né, queda capilar, mudança do aspecto da pele, principalmente distúrbios também hormonais, de resistência insulínica, de tireoide e de disposição em relação a tudo isso que vai ergir seu cortisol, sua energia durante o dia. A gente escuta de vez em quando algumas pessoas reclamando, eu não consigo emagrecer, faço dieta, como pouco, mas não consigo emagrecer. Tem alguma coisa a ver com relacionado a outro tipo de doença que a nutrologia poderia resolver? É exatamente esse o nosso diferencial. A gente vai investigar por que esse paciente não está emagrecendo. Provavelmente tem uma causa.
né? Se esse paciente consegue balancear um pouco melhor a dieta, tá treinando, não tá emagrecendo, alguma coisa ele tem. Então, como a gente faz uma investigação de exames laboratoriais vastos, nós conseguimos detalhar por que o paciente está daquele jeito. Às vezes, um paciente em sobrepeso, ele está desnutrido. Muitas vezes ele está em relação a micronutrientes, né? As suas células, como é que elas estão? Elas estão desnutridas, na verdade. Não é porque o sobrepeso. Então, às vezes, esse distúrbio de peso é uma ansiedade generalizada que não tratou, é um sono ineficaz que não tratou. Às vezes, é um intestino que está desreguladíssimo, né? O intestino é uma das causas, é uma das coisas que a gente mais trata, intestino, porque eu fui a minha primeira paciente de intestino, né? Eu tratei meu intestino depois de mais ou menos uns 25 anos com problemas gastrointestinais. E ninguém sabia o que era. Então, se eu não fosse médica, se eu não tivesse estudado muito intestino, muito essa área, eu não tinha conseguido emagrecer os 20 quilos que eu consegui emagrecer, eu não tinha conseguido organizar estresse de plantões, de ansiedade, de qualquer outra coisa que viesse, que era a consequência do peso. Então, na verdade, o peso é a ponta do iceberg. Por baixo, esse paciente está inflamado. E se você não controlar, dieta não vai resolver. Só dieta não vai resolver, né? A dieta é um dos pilares. O emagrecimento, eu costumo dizer que nós temos, no mínimo, 5 pontas para tratar nesse paciente. A alimentação é uma delas. Esse treino desse paciente é eficaz? É uma durabilidade eficaz? Tem um rendimento eficaz? Para ele, para o corpo dele, para a genética dele, é eficaz aquele treino? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Tem que avaliar a parte de hormônios, se é um paciente que está entrando na menopausa, se é um homem que está entrando na andropausa, se tem algum distúrbio hormonal em relação a diabetes mellitus, resistência insulínica, distúrbio do cortisol. Outra ponta é realmente o sono. Tem muita gente que acha que dorme, mas acorda cansado. O fato de acordar cansado é porque você não descansou. Você não conseguiu dormir. Você não conseguiu reparar o seu sono enquanto você dorme. Então, como é que vai conseguir durante o dia? Você vai engordar. O outro pilar, né, muito importante, que é essa suplementação. Com o passar desse tempo, esses industrializados todos, a alimentação pobre, né, que o nosso solo está cada ano que se passa está mais pobre em nutrientes. Mesmo com a alimentação, nossa medicina integrativa, ela consegue trazer essa suplementação para o paciente. Suplementar o magnésio, selênio, zinco, conseguimos fazer manganês, conseguimos fazer vitamina D, vitamina B12, tudo em dose individualizada. Uma coisa é um suplemento, por exemplo, que serve para todo mundo. Normalmente ele não vai servir para ninguém, eu costumo dizer isso. Por quê? Porque ele tem ali coisas que você nem precisa e tem coisas que você precisa numa dose maior e não tem ali. Então, a medicina integrativa, a nutrologia, ela vai orientar e vai nutrir o seu corpo de forma certa, porque o nosso corpo é como se fosse um carro, uma Ferrari. Se você fizer a manutenção e botar uma boa gasolina, ele vai correr, ele vai voar. Mas se você não fizer a manutenção disso, se você não fizer o que ele precisa, que é uma boa gasolina, um bom nutriente para aquilo ali, provavelmente ele não vai ser tão eficaz como ele foi feito para ser. E nós fomos feitos para ser muito eficazes. Ter performance física, mental, sexual. Então, por que está todo mundo um pouco de cada distúrbio desse? Exatamente por estar desnutrido ou estar com hábitos de vida errados. Então, claro que não tem como mudar tudo de uma só vez. O paciente, ele consegue entender, ele se anima. O paciente com 10 dias, ele muda a vida. O paciente com 1 mês, ele já está emagrecido, ele já está muito mais ativo, ele consegue voltar a ter libido, consegue dar de conta dos filhos, do esposo, da casa, do trabalho. Ela consegue, é uma mulher que consegue dar conta de tudo, um homem que é mais produtivo, mentalmente mais rápido, negociações consegue fazer melhor, é um sono mais eficaz e, inclusive, vai ter longevidade. Isso tudo com a nutrologia? Tudo com nutrologia. Hoje a gente traz esse pilar de longevidade saudável. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano ele pode viver muito mais do que está vivendo hoje. Então, se a gente consegue viver mais, porém melhor, né, com qualidade de vida e não a custas de muitas medicações, de muitas reabilitações, conseguir viver bem, vai ser maravilhoso, né? Eu acho que tem uma perguntinha. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber o seguinte: o nutrólogo, ele trata os sintomas da menopausa? Sim, sim. Ele é uma das especialidades médicas que pode tratar isso. Na verdade, a gente vai fazer uma avaliação do paciente e eu sabia até que ia ter uma pergunta relacionada ao hormônio, porque a parte de nutrologia sempre está associada a isso. Mas eu faço muito de uma forma eficaz, duradoura, diferente e responsável.
o quê? Prepara o terreno biológico desse paciente. Esse paciente que precisa de uma reposição de menopausa, praticamente 90% delas está com terreno, com o corpo inflamado. Então, quando você ajusta isso, na verdade, nem precisaria fazer tanto hormônio como ela achava que precisava. É muito menos, porque o terreno biológico dela está aceitando esse receptor de hormônio de uma forma muito melhor. Que legal, né? Tem mais perguntas aqui. Qual é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutrólogo, ele é médico, né? Ele tem uma formação de medicina de 6 anos. Depois disso, ele pode fazer uma residência de clínica médica e depois outra de nutrologia. Então, tem alguns nutrólogos em si que fizeram essa carreira médica, que é mais ou menos uns 9 anos. Eu fiz essa carreira, sim, de 9 anos, mas é uma carreira de pós-graduações, como eu falei para vocês no início. Então, o médico nutrólogo, ele pode atender na área da nutrologia e passar no RQE e ter o seu próprio RQE, mas ele também pode seguir essa outra carreira acadêmica. Então, é um médico. Nutricionista, ele é nutricionista. Então, ele vai seguir a parte de alimentação, vai fazer o seu cardápio alimentar, quantas gramas você vai comer, o horário que você vai comer, como que você vai comer, o que pode ser associado a isso. O médico vai ler seus exames, vai te suplementar de uma forma mais ampla, vai ver você como um todo, vai tratar doenças que você pode estar associado junto com o aumento de peso. Então, graças a Deus, a nutrologia hoje está cada vez mais associando com a nutrição. O nutrólogo trabalha junto com o nutricionista. Em todos os lugares é mais eficaz dessa forma. Mas tem pacientes que, a maioria dos meus pacientes já tem um nutricionista, então eu consigo fazer uma recomendação, é nutricionista fazer a dieta dentro daquilo que eu prescrevi, que eu vi que o paciente precisa fazer. Então, cada um aí consegue fazer a sua parte, mas associando uma equipe multidisciplinar, para o bem do paciente. Aqui no nosso WhatsApp, bom dia Marcos Dantas, doutora Kívia, seja bem-vinda a Caicó, minha amiga, fomos colegas da faculdade, muito bom ver os amigos aqui na região, um beijão da doutora Isabelle Lopes. Obrigada, Isabelle Isa. que é pediatra, né? Um abraço para ela, viu? Obrigada, amiga. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, a Irene Muniz pergunta, a nutróloga faz reposição hormonal? É exatamente a mesma, né, o mesmo quesito. A reposição da menopausa é uma reposição hormonal. Só que, às vezes, isso é tão amplificado, sabe? A mulher na menopausa, ela precisa dos hormônios femininos também, mas tem mulheres que precisam disso um pouco mais cedo. Tem mulheres que não têm indicação, tem que fazer uma vasta consulta, uma vasta investigação para saber exatamente qual fazer, qual dose fazer e como fazer. Né? Não é de qualquer jeito que faz. Mas sim, o nutrólogo faz reposição hormonal em homens e em mulheres, os dois. Quem precisar, quem tiver indicação formal de reposição hormonal, sim, nós conseguimos fazer. Me fala um pouco de um termo que você disse que inclusive é de sua autoria, que é a medicina ativa. O que significa medicina ativa? Eu criei esse termo, por quê? Porque a medicina ativa, você já entende o que é. Eu quero ser um homem ativo, eu quero ser uma mulher ativa. Eu quero ser mais produtiva, eu quero ter performance de todos esses aspectos que eu já mencionei, físicos, mentais, sexuais, para que você consiga viver melhor, consiga realmente amar a vida. Então, a medicina ativa é um braço da medicina funcional integrativa. Eu consigo associar várias medicinas dentro da medicina ativa que nós criamos, que é um termo meu, realmente da minha autoria. Então, eu faço um pouquinho de medicina quântica, um pouquinho de medicina ortomolecular, um pouquinho de nutrologia, um pouquinho de medicina integrativa. Então, essa é a doutora Kívia, a medicina ativa. O que precisar ser feito para que o seu corpo seja ativo, ele vai ser feito no meu consultório. Você pode, por exemplo, com as consultas com a nutróloga, comer sem aquela preocupação de engordar ou não? Você tem que realmente aliar a uma dieta também? Sempre a dieta, a alimentação anti-inflamatória, a alimentação limpa, que a gente conversa muito isso em consulta, meus pacientes aprendem bem direitinho, ela vai estar associada à qualidade de vida. Então, qual é o paciente que deve procurar a medicina funcional integrativa, a nutrologia? É um paciente que quer ter qualidade de vida. Independente se é só o peso, se não quer fazer um check-up da sua saúde, é o melhor lugar também. Porque lá nós conseguimos já prevenir doenças. Olha, isso aqui a gente diagnosticou que pode desencadear daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. Então, de forma bem preventiva, a nutrologia hoje, a medicina funcional integrativa, ela já consegue diagnosticar. Então, é muito importante que o paciente, mesmo que ele quer manter o peso, eu quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, que é o aumento de músculos. Eu quero ter uma boa composição corporal. Eu quero ter saúde, né? Que as pessoas hoje precisam entender a diferença
na nossa vida de investir em saúde. Então, muitas pessoas, eu acho que 50% no mínimo, elas estão indo para prevenir, porque elas entenderam que isso não é mais um luxo, é uma necessidade, entendeu? Eu escutei ontem isso da boca do paciente. Eu disse, doutora, eu já entendi na minha vida. Ela é uma paciente pós-bariátrica, voltou a engordar, emagreceu de novo comigo, começou a repor direitinho. Ela é uma paciente que estava desnutrida, entendeu? Doutora, isso aqui para mim não é luxo, isso aqui para mim é uma necessidade. Quando eu tô com minhas suplementações, eu sou outra mulher. Quando eu não tô com minhas suplementações, parece que tá faltando alguma coisa. Porque realmente o nosso corpo sente a falta dos nutrientes. E aí você fica cada vez mais concentrando esses nutrientes e performando sua vida, sabe? Então é muito bom para também prevenir doenças. Mais perguntas. Uma mulher com 44 anos não sente nenhum sintoma da menopausa e faz atividade física e se alimenta bem. Ela pode ter uma futura menopausa mais tranquila? Quem pergunta é Solange Bordados. Solange, ótima pergunta. Eu tenho pacientes aqui que chegaram para mim nos 45 segundos do tempo, que eu falo. Você está vindo no momento exato, que é exatamente essa mulher acima de 40 anos que os hormônios já começam a cair de forma mais rápida. Nós conseguimos, gente, através de hábitos de vida saudável, retardar a menopausa. Uma menopausa que, vamos supor que em Solange viria com 45, 50 anos. A gente consegue postergar isso mais um pouquinho. Eu tenho pacientes aqui da região de Caicó que elas organizaram a vida dela de uma forma tão boa que até 50 anos elas não chegaram a ficar na menopausa. Depois disso, quando ela foi entrando, a gente foi entrando com a parte hormonal para segurar o corpo, todos os sintomas e todos os malefícios que a menopausa traz para a mulher, né? A doutora Vanessa Dentista pergunta aqui o seguinte, se a doutora Kívia trata paciente que tem hemacromatose, é isso mesmo? Acúmulo de ferro no organismo. Sim, nós precisamos desinflamar esse paciente. Normalmente é um paciente que está com a ferritina extremamente alta. É uma concentração de ferro realmente no sangue, como ela quis explicar um pouquinho para a gente aqui. A última pergunta também dessa nutri, dessa dentista. Na verdade, eles veem alguns exames, os dentistas também, e vê essa necessidade, né? A nossa saúde, ela começa na cavidade oral. A alimentação com a saúde da cavidade oral, e os dentistas também, tem alguns pacientes que eu preciso encaminhar para o dentista para poder fazer essa limpeza de cavidade oral desse paciente, para poder ele tratar até contaminações, por exemplo, de chumbo, o pH, de todo o trato gastrointestinal. Então isso é bem importante, mas eu trato sim essa doença porque é uma doença inflamatória. Doenças inflamatórias e crônicas, com certeza a medicina funcional integrativa vai ajudar muito na vida desse paciente. Porque se o sangue dele está inflamado, o corpo dele inteiro está inflamado. O sangue está circulando, passando por todas as células. Então tem que ser rápido esse tratamento. E essa inflamação, ele pode atrapalhar o emagrecimento? Muito. O emagrecimento é uma doença inflamatória. Cada molécula de adipócito que você tem, ele libera citocina inflamatória no teu corpo. Aquilo é um ciclo. Quanto mais inflamado, mais você vai ter distúrbios do hormônio da fome e da saciedade. Você vai querer comer mais e a saciedade parece que nunca chega. E aí você vai aumentando o peso, aumentando seus adipócitos. Quanto mais adipócitos, mais inflamação. E quanto mais inflamação, mais vai comer, mais vai ter esse aumento de adipócitos. E é um ciclo. A gente precisa interromper isso desinflamando o paciente, seja com suplementação oral e injetável, que é o nosso diferencial agora em Caicó. Nós vamos ter uma sala de soroterapia aqui. Nós vamos ter essa parte de injetáveis toda para tratar o paciente de forma mais rápida. Essa hemocromatose é uma das coisas que a gente trata no paciente. Por quê? Porque é um paciente que precisa tratar rápido, então provavelmente ele precisa dos injetáveis. Mas ele vai fazer outros hábitos, ele vai fazer outras condutas para conseguir realmente tratar a doença de forma definitiva e não causar outras complicações a longo prazo, já que ele está de forma crônica. Essa inflamação que eu estou falando não é um paciente que vai ter febre, não é um paciente que vai ficar vermelho, não. É inflamação crônica, de anos. E isso causa realmente algumas consequências. A gente tem que pausar isso para não ter um câncer, uma obesidade muito mais difícil de ser resolvida, doenças articulares, doenças autoimunes. Então, vamos silenciar essa inflamação para poder a gente viver com mais longevidade. Olha, você é uma pessoa muito querida, porque o que tem de médicos aqui, especialistas em saúde aqui, ouvindo o programa aqui, não é brincadeira, viu? João Marcelo, aquele abraço, acompanhando aqui a entrevista da doutora Kívia, parabéns pela entrevista, minha querida. Quem está mandando aqui a mensagem é João Marcelo, viu? Tem mais perguntas aqui, chegando. Bom dia, Marcos, bom dia, doutora Kívia. Então, o meu é mais um depoimento, não é uma pergunta. Eu era obeso,
tinha pressão alta, pré-diabético e conheci a doutora Kívia. E iniciamos um tratamento, fizemos consulta e hoje já não tomo mais medicação para nada, nem para pressão, nem para diabetes. Consegui emagrecer 24 quilos e ela ainda faz o acompanhamento comigo até hoje. Sou Inácio, desculpe, sou de Jardim de Piranhas, mas atualmente moro em Portugal. Mesmo assim, ela ainda faz meu acompanhamento online. Um abraço, Inácio de Azidero, né? Tá lá em Portugal, nos assistindo aqui pelo YouTube. Sim. Forte abraço. O Inácio é uma prova de que deu certo a nutrologia para ele, né? Dá certo. E quanto mais tempo a gente conseguir, como eu estava aqui antes da entrevista com você, quanto mais tempo nós passarmos na nossa vida desinflamada, a gente vai gerando estratégia, sabe, Marcos? Para que você consiga manter de forma tranquila, sabe? Uma dieta, um estilo de vida por mais tempo, por muito tempo. Porque eu já cansei de ver pacientes que fazem dieta 1 mês, 2 meses. Cansa, desiste, joga fora. Não. Se for uma coisa tranquila, você vai conseguir fazer a vida inteira. Se for uma coisa bem tranquila para fazer, se você realmente se sentir bem com aquilo, se for funcional, vai funcionar a vida inteira. O Andrei Velmer está lá em Natal nos assistindo. Marcos Dantas, doutora Kívia, médica da minha cunhada, Sara Regina. Quero saber se ela faz o tratamento de alergias como intolerância à lactose, glúten e afins. Com certeza. Olha, tratar intestino não tem como não mexer na alimentação. Se eu consigo diagnosticar na consulta qual é o alimento mais inflamatório para você, eu vou conseguir já retirar esse alimento. Você para de inflamar. Então, gente, às vezes é uma coisa simples. Os testes de alergias alimentares a gente já está também fornecendo na minha clínica em Natal. Vou trazer para Caicó, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter, porque você às vezes não sabe, mas o seu corpo não se dá bem com alho. O seu corpo não se dá bem com a caseína, que é a proteína do leite. Qual delas que está inflamando seu intestino? O intestino inflamado, você vai ter ansiedade, vai ter transtorno generalizado de ansiedade, vai ter um Alzheimer um pouquinho mais cedo, tem uma tendência também a ter Parkinson também mais cedo. Então, toda doença neurodegenerativa, ela começa no intestino. Crianças com Alzheimer, adultos com autismo. Então, tem criança hoje autistas com muito, né? Está aumentando cada vez mais a quantidade de criança autista, adultos sendo diagnosticados com autismo. Então, essas pessoas, elas precisam trazer para o seu cérebro nutriente que o seu cérebro goste de funcionar com ele. E aí, isso consegue equilibrar mais ainda, né, a vida desse paciente, trazer uma estabilidade, uma neuroplasticidade de realmente conseguir pensar melhor, ter mais uma tranquilidade. Pacientes com TDAH, eu tenho alguns também, principalmente em Natal, que fazem esse tratamento de intestino-cérebro. E, com certeza, a parte alimentar está envolvida. O Brizola, de Jardim de Piranhas, pergunta, doutora Kívia, existem frutas que têm o teor de emagrecimento? Na verdade, tem frutas que, por exemplo, se for extremamente calóricas, frutas de estação principalmente, ela vai prejudicar seu emagrecimento se ela estiver associada a outras alimentações inflamatórias, né? Então, nós temos sim como comer a quantidade de frutas ideal, 3 frutas por dia, diferentes, mas colocando sempre num horário específico, após algum treino, após alguma refeição que já venha fibra, já venha proteínas. Então, nada é prejudicial demais, sabe? Então, tem frutas sim que emagrecem. Dá um exemplo, a maçã. A maçã emagrece? Por quê? Porque o nosso corpo, ele usa muito mais caloria para digerir a maçã do que a própria caloria que está dentro da maçã. Então, não é que ela emagreça em si, vou comer maçã agora o dia todo para emagrecer. Não vai funcionar. Mas ela é um dos alimentos que eu gosto, que eu prescrevo, que eu deixo lá na listinha do que pode, para que o paciente consiga ingerir com mais facilidade, até porque é fácil, né? A Josi, de Serra Negra do Norte, demos parabéns à doutora Kívia. Realmente a medicina integral é realmente a que funciona, pois vê o corpo todo, não somos separados, somos inteiros, portanto tem que se ver por inteiro, é o que diz aqui a nossa amiga Josi, né? O ouvinte pergunta, você faz tratamento para quem tem problemas de colite? Sim, colite também é uma doença intestinal. Então, tem alguns gastos da região aqui de Caicó que eu gosto muito deles porque eles fazem, né, todo esse tratamento e mandam para mim. Colite é a inflamação do cólon, a parte do nosso intestino. Tem a parte também de desbiose que a gente precisa tratar, senão esse paciente não vai sair dessa doença. E quando a gente ajusta a quantidade de cepas ideais para aquela genética, para aquele paciente, esse paciente vai melhorar.
o intestino começa a funcionar novamente. A colite, como eu falei, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, desbiose em si, gastrite, esofagite, tudo isso está dentro do nosso tubo gastrointestinal. Então, o que tem ali dentro vai ser o quê? A alimentação, alimentos. A gente tem que tratar os alimentos inflamatórios, tirar eles da sua dieta, acrescentar alguns e manter esse equilíbrio. E aí a gente consegue tratar estômago, esôfago, a parte toda do intestino e essas doenças. Eu tenho muitos pacientes com doença diverticular dos colos, que é a colite e depois inflama, diverticulite também. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, pergunta aí à doutora. Eu consumo a chia diluída num pouco d'água. Eu deixo ela lá curtir na geladeira e tomo antes do almoço. Eu gostaria de saber como consumir a farinha de linhaça. Muito obrigada. E aí, doutora Kívia? Oleaginosas, né? Eles têm um óleo, a chia e a linhaça, eles têm aquele óleo da fibra de fora, tem um óleo de dentro, e isso é muito saudável. As duas fibras são muito saudáveis. Fibra no nosso intestino vai funcionar como prebiótico também. Então, quando você consome essa chia, essa linhaça, seja em farinha ou seja em grãos, fazendo um bolo dessas farinhas ou colocando essas sementes em cima do seu alimento, ingerindo antes de comer ou durante, no meio da refeição, ele vai conseguir ajustar todo o seu bolo fecal. Você vai conseguir regularizar o seu ciclo, né? De conseguir ir ao banheiro todos os dias, de ajudar mais ainda a absorção desses alimentos que estão lá e associando com água, com os probióticos, porque o probiótico, gente, não é um só para todo mundo. Cada paciente tem uma cepa que ele está necessitando mais, de acordo com a qualidade de vida dele, de acordo com o dia a dia dele. Se é uma pessoa que tomou muito antibiótico durante a vida, se é uma pessoa que está obesa, se é uma pessoa que tem autismo, se é uma pessoa que tem ansiedade, se é uma pessoa que está com doenças autoimunes. Então, cada cepa que nós vamos colocar de probióticos, associando com esses pré-bióticos, volta um pouquinho mais sua saúde intestinal, junto com a alimentação que a gente tem que equilibrar e água. Desejar as boas-vindas à doutora Kívia Caicó, parabenizar pela mudança por meio do tratamento em minha sócia Lucinete. Funciona mesmo. Quem mandou aqui foi o Salmo, que inclusive é secretário de Finanças aqui de Caicó, né? Sim. A turma está feliz com a sua chegada aqui em Caicó, viu, doutora Kívia, né? Que bom, que bom. Tem mais perguntas aqui, não vai dar para fazer todas as perguntas hoje, vamos lá rapidinho. Você faz tratamento de enxaqueca? A nutrologia trata enxaqueca também? É uma doença crônica. É uma doença inflamatória, Marcos. Você já não está mais Aliás, acreditando. o que é a nutrologia não trata, então? O paciente. A gente trata o paciente. Se para trazer qualidade de vida para ele, é para tratar a enxaqueca dele, a gente vai tratar. Então, é uma área, como a integral, entendeu agora? A área da nutrologia, a área da endócrino, a área do cardio. Eu já recebi até cartinhas, assim, de agradecimento de alguns médicos aqui de Caicó, inclusive... médicos tradicionais aqui de Caicó, agradecendo pela associação do tratamento, porque fazia muito tempo que o paciente não melhorava e melhorou depois que começou a desinflamar. O que é enxaqueca? A inflamação no crânio. E aí você começa a ter dores, e a gente, quando desinflama o paciente, a enxaqueca desaparece. Legal. Doutor Anderson Sérgio, aquele abraço, pergunta, Kívia, o atleta se beneficia em ir para o nutrólogo? Com certeza, né? Um atleta, ele, a depender do estilo de treino dele, do corpo dele, da genética dele, ele precisa repor algumas coisas para que aquele treino forte demais não traga dores articulares, não traga uma sarcopenia também, como os corredores, né? Traz sim uma sarcopenia, então todas aquelas coisas, para que realmente ele tenha um equilíbrio de treino e dieta, nós conseguimos avaliar a composição corporal desse paciente, ver se esse treino dele realmente está tranquilo. É um atleta de que área, né? Porque eu tenho um jogador de futebol, mas tenho corredores também, tenho jogadores de tênis, que eles vão se machucando. E se você for repondo os seus minerais, seus nutrientes, seu tipo de colágeno certo para aquele esporte, ele não vai se machucar, não vai se lesionar. Então a gente está prevenindo lesões nesse atleta, tanto nutrindo ele dentro como fora, né? Ele vai sim ingerir seus suplementos, sua dieta, mas também nós vamos fazendo de dentro para fora para que ele não tenha malefícios nenhum com esse esporte que ele tenha. Doutora Kívia, prazer recebê-la aqui no nosso programa, né? Você vai atender aqui em Caicó, quantas vezes por mês, qual local? Eu vou atender no Instituto Penedo lá. Já começou ontem, inclusive, né? Comecei ontem, vou ficar vindo a cada 15 dias, passar uns dias por aqui por Caicó.
Tem algum telefone de contato que as pessoas Tem queiram? sim, tem um link aqui na bio do meu Instagram. Também podem entrar em contato direto com o Instituto Penedo, que a gente vai orientando vocês. Que fica na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, no bairro Penedo, aqui em Caicó. Seja bem-vindo a Caicó, viu? Muito obrigado pela sua pelo participação. convite, e obrigada a todo mundo de Caicó, que realmente estou recebendo muitas mensagens de carinho e de boas-vindas, viu? 7h42 conversando